Semana passada, nós falamos. Mariela entrando. Boa noite, estamos começando agora. Semana passada, nós falamos aí do prólogo de São João. Dividimos o prólogo em duas partes. Na primeira parte, que vai até o versículo 12, mais ou menos, o prólogo fala da realidade de Jesus no céu, como palavra criadora. E depois, a partir do versículo 14, a encarnação do verbo, quer dizer, o verbo que se torna carne e habita no nosso meio. Então, o prólogo trabalha nesse sentido. Hoje, nós vamos, então, começar a falar dos primeiros sinais. Para quem começou a participar dessas aulas desde o início, nós dividimos aqui o Evangelho do João em duas grandes partes. A primeira parte, nós não, o próprio João chama o livro dele o livro dos sinais. Quantos sinais o João fala? Ele não fala em números. São os pesquisadores que vão dizer que são 7 sinais no primeiro livro. Alguns vão dizer 6 sinais. Isso aí vai ter uma discussão se são 6 ou 7 sinais. Mas a grande maioria vê 7 sinais. Então, esse primeiro livro é chamado de Sinais, o livro dos sinais. Até onde vai essa parte do Evangelho de João? Vai até o capítulo 12, versículo 50. Tá? Então, até o capítulo 12, versículo 50, nós temos a primeira parte desse livro do João, que é o livro dos sinais. Vamos seguir a maioria aqui, trabalhar aqui a ideia de 7 sinais. O segundo livro do João é chamado do livro da glória. Boa noite, Romano. Estamos começando agora. Então, a segunda parte do livro de João, que começa no capítulo 13, é chamado do livro da glória, a hora de Jesus. Quem comprou, que tem a Bíblia de Jerusalém, isso fica muito claro, essas divisões, quando você vem aqui e abre no capítulo 13, você vem aqui no capítulo 13, estou mexendo aqui na Bíblia de Jerusalém, você vai ver bem grandão assim, escrito assim, ó, capítulo 13, a hora de Jesus, quer dizer, o livro da glória, a hora de Jesus. Por isso que no primeiro sinal, Jesus diz a Maria, minha hora não chegou. Portanto, o que é a glória de Jesus? É a manifestação, é a plenitude de Deus em Jesus, através da morte e da ressurreição de Jesus. Então, todos esses sinais que nós vamos ver na primeira parte, estão preparando a segunda parte. Tá? Todos esses primeiros sinais estão preparando essa segunda parte. Então, um ponto importante para a gente entender o que são esses sinais na primeira parte. Esses sinais é aquilo que os sinóticos chamam de milagres. De milagre. Isla, nós estamos começando agora. Boa noite. Então, a primeira parte, de novo aqui porque está chegando, o livro de João é dividido em grandes partes. A primeira parte é chamada do livro dos sinais, vai até o capítulo 12, versículo 50. E a segunda parte, o livro da glória, ou livro da hora de Jesus, que vai do capítulo 13 em diante. Tá bom? Então, essa foi a primeira informação que nós demos lá atrás, quando nós começamos. Que o Evangelho de João podemos dividir em 2 grandes livros. O livro dos sinais e o livro da glória. Tá bom? Segundo ponto que nós falamos lá atrás também, isso agora é importante a gente entender, quando João escreve, ele está escrevendo para uma comunidade que está entrando no cristianismo. Uma comunidade que está recebendo a catequese, vamos dizer assim. Então, ele trabalha muito nessa dimensão desses sinais, como sinais catequéticos, tá? De introdução do membro na comunidade. Então, tem pessoas que estão entrando e que não conhecem Jesus ainda. Aí, esses personagens, eles fazem, vamos dizer assim, o papel daqueles que não conhecem Jesus lá na comunidade do João. Por exemplo,
Ele vai falar da samaritana, que não conhece Jesus. Ele vai falar do Natanael, que não conhece Jesus. Então, são pessoas que não conhecem Jesus. É como se na comunidade tivesse pessoas que ainda não conhecessem Jesus, tá bom? Então, isso para explicar um pouco para vocês essas duas grandes divisões do livro de João. De novo, o João fala em número de sinais? Não fala. São os pesquisadores que identificam 7 sinais, que esses sinais são as coisas mais importantes de Jesus? Não são. Esses sinais que seriam os milagres são as coisas mais importantes? Não são. A coisa mais importante é a morte e ressurreição de Jesus. Essa é a maior obra de Jesus. E aqui fica já uma pergunta que o João faz para a comunidade dele, que serve para nós. Eleonora, estamos começando agora, boa noite. Aqui o João, ele faz uma pergunta para a comunidade e aí depois serve para nós também. Esses sinais são uma espécie de muletas, eu estou interpretando aqui o João para vocês, tá? São espécies de muleta para que a gente possa acreditar em Jesus. Então, quando a gente tem a fé fraca, está dizendo o João, quando a gente tem a fé fraca, a gente precisa dos milagres, a gente precisa dos sinais. Mas quando a nossa fé já está forte em Jesus, basta a sua ressurreição. Eu não preciso que Jesus saia fazendo milagres para que eu acredite nele. Então, a pessoa, está dizendo João, uma pessoa madura, uma pessoa com a fé consolidada, já não precisa dos sinais. Ela basta a morte e a ressurreição de Cristo para que eu acredite nele. Então, nessa catequese que o João está dando, vamos dizer assim, para as primeiras comunidades, quando ele apresenta esses sinais, dito milagres pelos sinóticos, ele está dizendo que quando você entra numa comunidade, você precisa de ver esses sinais. Você precisa de chegar a Jesus através desses sinais. Mas os sinais são apenas caminhos para chegar ao mais importante, que é a ressurreição de Cristo. Tá bom? Então, uma fé que não é madura precisa dos sinais, precisa dos milagres, está dizendo João. Uma fé que já é madura, esses sinais já não são importantes, porque o que importa é a ressurreição de Cristo, tá bom? Por isso que o João, ele não usa a palavra milagres. Ele herda da tradição judaica a palavra sinais. Os profetas mostravam sinais para chegar até Deus. Os sinais, o importante dos sinais é que eles apontam para algum lugar. Os sinais em si não são importantes. Quando eu vejo um sinal de trânsito, um semáforo, ele está me dizendo algo. Ele não é importante em si, só o sinal ali parado não é importante. O que ele está me indicando? Que aquela rua é perigosa, que eu preciso tomar cuidado, que ele me indica alguma coisa. Então, esses 7 sinais que nós vamos trabalhar com vocês, eles indicam uma coisa mais importante. Qual que é a coisa mais importante? Morte e ressurreição de Cristo. Essa é a questão central do Evangelho de João, nessa catequese que ele está dando para as primeiras comunidades, tá? Esse é um ponto, o primeiro ponto. Um segundo ponto, quando a gente vai, então, estudar o João pedagogicamente falando, o João ele escreve o seu Evangelho utilizando metaforicamente semanas. Então, ele cria aqui uma semana inaugural. Então, Jesus começa a sua vida pública numa semana. Numa semana, que aqui nós vamos chamar de semana inaugural. Depois da semana inaugural, o João começa a falar da participação de Jesus nas festas judaicas, que é o segundo ponto. Depois ele fala da semana final, que começa lá a partir do capítulo 13, aquela semana final. Então, como é que eu vejo isso, Guto? Se eu pegar aqui o Evangelho de João, em qualquer lugar que eu estiver aqui, ele vai sempre falar de dias, tá vendo? Eu vou abrir aqui, ó, a núcleo de Caná. No terceiro dia, tá? Ele vai escrevendo em forma de dias. No dia seguinte, lá no início, no dia seguinte. Então, ele divide a escrita dele, isso é uma técnica que ele usa, que ele utiliza, dentro da questão temporal, ele escreve como se ele estivesse narrando questões de semana, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia.
tá? E assim por diante. E quando a gente for falar hoje da boda de Caná, nós vamos ver no terceiro dia. Só que antes desses 3 dias que ele está falando, ele já tinha falado de 4 dias antes. 4 mais 3, 7. Então, com a boda de Caná aqui, vai finalizar essa semana inaugural. Essa semana inaugural. Depois começam as festas que Jesus participa. E lá, então, quando começar o capítulo 13, nós vamos ver, então, um pouco antes até, nós vamos ver, então, quando Jesus entra em Jerusalém, a semana final, tá? Então, existe uma semana inaugural, existe as festas que Jesus participa, e existe aí a semana final. Já falei para vocês que, diferente dos sinóticos, que coloca Jesus só uma vez em Jerusalém na Páscoa, o Evangelho do João coloca Jesus três festas de Páscoa em Jerusalém. Três festas de Jerusalém, melhor dizendo. Tá? Os outros falam de uma ida só de Jesus a Jerusalém. Aqui ele vai colocar Jesus 3 vezes em Jerusalém. Bacana? Para facilitar para vocês, nós vamos dividir, além dos 2 livros, o livro dos sinais e o livro da glória. Guto, repita, por favor, até quando vai o livro dos sinais? Até o capítulo 12, versículo 50. Até quando vai o livro da glória? Do capítulo 13 até o final. Tá bom? O livro da glória. Além dessa divisão em 2 livros, podemos também dividir, pedagogicamente, para ajudar a gente a entender o Evangelho de João, ele em 2 grandes momentos. 2 grandes momentos. Se eu acompanhar João desde o capítulo 1, depois do prólogo, capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 4, versículo 54, ou seja, antes do capítulo 5, nós vamos ver que Jesus é muito bem aceito pela comunidade judaica. Então, ou seja, o anúncio da palavra de Jesus nesse primeiro momento não tem problema. Ele é muito bem recebido pelas pessoas. Então, vamos dizer assim, é o momento onde Jesus se apresenta aos candidatos. A palavra candidato aqui para lembrar que o João está dando uma catequese, tá? O João que está escrevendo está dando uma catequese. Então, Jesus vai se apresentar aos candidatos sem maiores conflitos. Então, não existe conflitos a partir até o capítulo 4, versículo 54. Agora, de novo, se eu pego a Bíblia, de novo, estou trabalhando com a Bíblia de Jerusalém, que me ajuda muito a perceber essas divisões, tá? Se eu pego o capítulo 5, está lá assim, a primeira oposição à revelação. Então, a partir do capítulo 5 até o 12:50, nós vamos ver, então, aí o conflito. E esse conflito, a partir do capítulo 13 em diante, vai gerar a morte de Jesus. Então, a primeira divisão, até o capítulo 4, versículo 54, é vamos dizer, uma narrativa tranquila. Uma narrativa tranquila. Do capítulo 5 até o 12:50, estou falando da primeira parte do livro, tá? O livro dos sinais. Do capítulo 5 até o 12:50, eu vou ter aí os conflitos, é um período de conflito, ok? Mas nós podemos acrescentar um terceiro momento. Eu falei de 2 momentos: um momento de sem conflito e um momento de conflito. Um momento sem conflito, até o capítulo 4, versículo 54. Um momento de conflito, do 5º ao capítulo 12, versículo 50. Mas podemos acrescentar um terceiro momento, se a gente quiser, para ajudar a gente a entender pedagogicamente. Se você pegar do 7,1, capítulo 7, versículo 1, até o 12:50, nós vamos ver Jesus dentro de Jerusalém, só em Jerusalém. Então eu posso colocar um momento Jerusalém, para a gente entender se a gente quisesse fazer essa divisão. Então, a primeira parte que a gente vai estudar aqui com vocês, essa primeira parte pedagógica, sem o conflito, vai do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 4, versículo 54. Lógico que nós não vamos trabalhar tudo com vocês, porque o que vocês precisam entender aqui, principalmente, é a questão dos sinais. Eu vou trabalhar com vocês os 7 sinais, tá? Se vocês entenderam os 7 sinais, vocês entendem o restante. Mas eu queria começar a te falar aqui do primeiro sinal, que está no capítulo 2, versículo 1, que a gente vê com a Bíblia hoje é muito importante. Capítulo 2, versículo 1, que é as bodas de Caná. Antes de falar das bodas de Caná, o João apresenta a comunidade do João Batista. Hoje, os pesquisadores que estudam o João, inclusive esse que eu trabalho com vocês, o John Collins,
ele vai dizer que a comunidade de João, a comunidade que escreveu esse evangelho, muito possivelmente ela surgiu dessa comunidade joanina. Nós não podemos esquecer que os dois primeiros discípulos de Jesus foi justamente os dois discípulos que vieram da comunidade de João, que é o André, tá? O André e o outro discípulo, que ele aqui não cita o nome, pode ser qualquer membro da comunidade, da comunidade lá de João. Então, os dois primeiros discípulos, o João volta-se para eles e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Isso aqui é importante a gente entender. No Evangelho de João é a única vez que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Ele apresenta Jesus como Cordeiro de Deus. Por que disso? Porque a comunidade joanina falava das núpcias, do casamento do Cordeiro. Está lá no livro do Apocalipse, tá? Lá no livro do Apocalipse fala das núpcias do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. Então, se eu pego antes do capítulo 2, eu vou ver muito claramente a função do João. O João, enquanto aquele que prepara os caminhos de Jesus. Antes do capítulo 2, tá? Antes do capítulo 2, eu vou ver muito claramente aí a presença de Jesus, do João Batista. Então, os pesquisadores acreditam que essa comunidade joanina possa, é uma hipótese, possa ter vindo aí de discípulos do João Batista. Tá? E isso fica claro que os dois primeiros apóstolos de Jesus são apóstolos que eram discípulos de João Batista, tá bom? Então, nós vamos começar hoje o primeiro sinal. Eu já vou falar quais são 7 sinais para vocês, e aí eu vou começar a trabalhar o primeiro sinal, tá bom? Que está no capítulo 2, versículo 1. Então, o primeiro sinal, vou citar os 7, para vocês saberem quais são os 7 sinais que antecipam a glória de Jesus, tá? Vou falar desses 7 sinais, e aí vou, então, explicar hoje o primeiro sinal. Então, os 7 sinais, o primeiro deles está no capítulo 2, que é aí as bodas ou as núpcias de Caná. Esse é o primeiro sinal, tá? As bodas de Caná ou as núpcias de Caná, onde Jesus vai transformar a água em vinho. O segundo sinal que Jesus vai fazer está no capítulo 4, versículo 46, em que Jesus vai fazer a cura de um funcionário real que trabalhava para o rei, tá? Esse é o segundo sinal. Então, o segundo sinal está no capítulo 4, que é a cura de um funcionário real. Capítulo 4, versículo 46. Segundo sinal. O terceiro sinal é a cura de um enfermo que está na piscina de Bethesda, que é a piscina onde ficavam as ovelhas, tá? Então, a cura de um enfermo nessas piscinas. Hoje, ali nesse lugar, inclusive, tem uma igreja chamada Igreja de Santana, porque acredita-se que ali nasceu Maria, tá? Onde era essa piscina de Bethesda. O quarto sinal, esse é o terceiro. O quarto sinal vai ser a multiplicação dos pães. Está no capítulo 6. Então, o quarto sinal, a multiplicação dos pães, no capítulo 6. O quinto sinal vai ser Jesus caminhando sobre o mar. Está no capítulo 6, versículo 16. Jesus caminhando pelo mar. Esse é o quinto sinal. O sexto sinal é a cura de um cego. Jesus cura um cego. Isso está já lá na frente, no capítulo 9, onde Jesus vai curar um cego de nascença. Capítulo 9. Tá? E depois, já no finalzinho dessa primeira parte, o sinal muito importante que vocês conhecem, e é aí a ressurreição do Lázaro, que é no capítulo 11. Guto, depois você vai colocar isso para nós na página, eu vou colocar, inclusive, citando para vocês cada versículo desses sinais. Então, só para a gente aqui fazer a memória desses 7 sinais.
Primeiro sinal, a boda de Caná. Segundo sinal, a cura de um funcionário real. O terceiro sinal, a cura de um enfermo na piscina. O quarto sinal, a multiplicação dos pães. O quinto sinal, a Jesus andando sobre as águas. O sexto sinal, a cura de um cego de nascença. E o sétimo sinal, a ressurreição do Lázaro. Então, são esses 7 sinais que vão antecipar a glória de Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição. De novo, vou frisar para quem chegou agora ou para quem já estava, os sinais são importantes, de certa forma sim, mas não são as coisas mais importantes, não. Esses milagres apenas apontam para a coisa mais importante. Qual é a coisa mais importante no Evangelho de João? Morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para quem é católico aqui do grupo, agora vai entender por que a igreja utiliza o Evangelho de João na ressurreição. Porque ele se dedica muito a essa parte da ressurreição de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo, até com diálogos que vocês vão ler aí daqui a uns dias na Semana Santa, inclusive na Sexta-feira Santa, no domingo, primeiro no domingo de Ramos, e depois aí na Sexta-feira Santa, essa passagem da morte de Jesus. E no Sábado Santo, a leitura aí da ressurreição de Cristo, tá bom? Então, só para vocês perceberem que essa é a coisa mais importante. De novo, o João está dizendo para a comunidade dele lá que ele está escrevendo. Quando a gente não tem fé suficiente, os sinais são importantes, porque nos apontam para Jesus, nos apontam para a sua ressurreição. Mas vai chegar um momento que vocês não precisam desses sinais. E aí, então, se João perguntasse para nós hoje, esses milagres são importantes para a nossa fé ou não? Se são ainda, porque nossa fé não está tão madura assim. Mas se não está, é porque a gente já tem uma fé suficiente em Cristo. É mais ou menos isso que João quer falar. Então, eu vou ler aqui a boda de Caná, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Vou lendo e vou comentando, porque aí vocês já vão entendendo o que o João quer dizer. Ele começa assim, ó. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Aqui já algumas coisas importantes. O 3 aí, já falei para vocês que os números na Bíblia, eles são simbólicos, eles não são números temporais, como nós estamos entendendo. Como eu falei para vocês, João, ele escreve uma semana inaugural. Antes das bodas de Caná, João falou de 4 dias. Eu não li aqui para vocês porque eu estou trabalhando nos sinais. Antes das bodas, João fala o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, tá? E aqui, então, se antes das bodas João fala de 4, e aí ele coloca no terceiro dia aqui, vocês somam 4 mais 3, portanto, aqui é a semana inaugural. Ele está falando dessa semana inaugural. E o 3 aqui é importante porque ele tem uma série de situações dentro da Bíblia, os significados. Ele significa um tempo breve, ele significa o pronto agir de Deus. Onde está isso? Depois vocês podem pegar Gênesis 22, 4, vai dizer desse terceiro dia como o agir de Deus. Foi no terceiro dia que Deus entregou a Torá, ou seja, a lei, a Moisés. Está lá no Gênesis, capítulo 19, versículo 11. Depois eu vou citar isso para vocês lá, tá? Então, foi no terceiro dia que Deus entregou a lei para Moisés. Foi no terceiro dia que Deus socorreu o seu povo, está no livro de Lucas 13, 32. Foi no terceiro dia que Deus ressuscitou Jesus. Então, 3 significa ação de Deus, para ficar bem claro para vocês, tá? A interpretação mais próxima é que o número 3 significa a ação de Deus, Deus agindo. Então, aí já vimos a semana inaugural, 4 mais 3, 7, uma semana inaugural. Já vimos o 3 como ação de Deus. O que vai acontecer, portanto, nesse sinal é uma ação de Deus, tá? Não é ação humana, é ação de Deus. E aqui o João quer dizer uma coisa muito interessante para nós, mesmo que as coisas sejam terrestres, no final é Deus que age, tá? É uma ação de Deus.
A mãe de Jesus está nesse casamento, e aqui a primeira coisa que nós temos que entender é que o João, ele reserva um lugar especial para a mãe de Jesus. Teve um rapaz que participou da minha aula, ele só veio uma vez, até amigo da Flávia. Ele falou que no Evangelho não tem lugar nenhum que chama Maria como mãe de Deus. Aqui está claro, o João deixando claro, a mãe de Jesus estava lá. Tá? A mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para casamento, então a mãe de Jesus lhe disse. Então, aqui de novo, falando a mãe de Jesus. Então, só para aquele que o rapaz falou, e está claramente que aparece assim a mãe de Jesus. O que significa a mãe de Jesus estar aqui? Não esqueçamos que o João coloca Maria no início da ação de Jesus, boda de Caná, e aos pés da cruz. Maria está no início da ação de Jesus, Maria está no fim da ação de Jesus. Maria como símbolo da comunidade. Maria foi a primeira que acreditou em Jesus. Então, seja, é o símbolo de todos os crentes, de todos aqueles que acreditam em Jesus. De novo, João está dando a catequese. Maria é o símbolo de todos os cristãos. É a primeira que acreditou. Então, ela está no início da ação de Jesus. Isso é muito bonito, hein? Maria está no início da ação de Jesus e ela vai estar aos pés da cruz. Então, Maria está no início e no fim desse processo. Aqui, então, o João apresenta os participantes desse banquete. A mãe dele, ele, os convidados, os discípulos, aqueles que servem à mesa. E os que servem, em grego, a palavra servidor significa diáconos. E a igreja vai utilizar esse termo, inclusive até hoje, diáconos, como aqueles que servem. Só para que a gente entenda esse processo todo aqui, tá bom? Já expliquei, então, para vocês a questão dos dias, a semana inaugural, o 3 como ação de Deus, Maria como aquela símbolo de todos os crentes, aquela que está no início e está no final, tá bom? Quando Jesus fala para ela, a minha hora não chegou, e ele chama ela aqui, eu já vou até passar para essa parte, vou lendo e explicando. Ora, não havia mais vinho do casamento, desculpa. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles quem que não tem mais vinho? Vai gravando isso aí. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Já falei para vocês, quando aparece a palavra mulher na Bíblia, está ligada à ideia de noiva. Maria aqui faz o papel de noiva, tá? Nesse sentido de casamento. Minha hora ainda não chegou. Tá vendo a hora? Porque a hora de Jesus é na cruz e depois na ressurreição. Tudo está consumado, vai dizer Jesus lá. Sua mãe disse aos diáconos, aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Joga isso lá para a comunidade cristã, os diáconos. Façam tudo aquilo que Jesus disser. Então, vamos aqui fazer a interpretação desses elementos aqui que são importantíssimos aqui nesse processo. Vai dizer que o vinho acabou, falta vinho. O que é o vinho nas Escrituras? Vocês podem pegar isso depois no próprio João, capítulo 1, versículo 2, capítulo 7, versículo 10, capítulo 8, versículo 2. Vinho é a simbologia da alegria. Vinho é a simbologia do amor. Vinho é alegria, vinho é amor. Então, Maria está dizendo para Jesus: filho, o vinho acabou, a alegria acabou, o amor acabou. É isso que Maria está dizendo para Jesus. Eles não têm mais vinho. Eles quem? Em qual casamento que Maria, Jesus e os discípulos estavam? Um casamento judaico. Eles não têm mais vinho, quer dizer, os judeus não têm mais vinho. Os judeus não têm mais a alegria messiânica do Messias. Os judeus não têm mais o amor. Aquele casamento que Deus fez no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, esse autor usa uma frase que eu gosto bastante, a Bíblia é a narrativa de um amor de Deus para com o seu povo. Toda a Bíblia é isso. É a narrativa do amor de Deus para com o seu povo. Qualquer imagem simbólica desse amor, o casamento. Isso está no livro Cântico dos Cânticos, isso está no Antigo Testamento, quando Deus chama Israel de noiva, a noiva. Deus é o noivo. Então, o que está dizendo aqui, Maria está dizendo para Jesus, Maria como símbolo do cristão,
tá? Que está nascendo lá o cristão. Os judeus não expressam mais o amor de Deus nesse casamento. Acabou. A alegria messiânica que existia lá atrás já não existe mais. O judaísmo não consegue mais demonstrar, através desse casamento, o amor para com Deus. É isso que está dizendo. O amor acabou, tá? Então, eles não têm mais vinho. Quem não tem mais vinho? Quem não tem mais alegria messiânica? Quem não tem mais o amor? O judaísmo. A questão simbólica é essa, tá? E aqui um ponto importante. Jesus, ele refuta, ele não rechaça a mãe dele no sentido de má educação. Mas aqui é para dizer, é para João simbolizar o que é mais importante. Não é esse sinal. É a morte e a ressurreição. Minha hora ainda não chegou. Minha hora ainda não chegou. A coisa mais importante não é isso, está dizendo João. A coisa mais importante é lá a morte e a ressurreição. Mas, mesmo assim, Maria diz para os diáconos: fazei tudo o que ele vos mandar, vos dizer, né? Maria, portanto, é a primeira que crê, tá? Um dado importante, quando eu leio essas bodas de Caná, aqui, o João está, na cabecinha dele que está escrevendo, ele está lembrando de 2 episódios que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando ele escreve a boda de Caná também. O primeiro está ligado à figura do Elias. O Elias foi mandado para uma viúva, e essa viúva não tinha nada para comer, e o Elias pede para que ela pegue lá e faça um pão para ele. Ela falou: mas o que eu tenho é para que eu e meu filho coma. Isso está no livro do Reis, tá? E aí, mesmo assim, o Elias manda ela fazer isso, que não ia faltar. Transbordou o pão. Depois, a figura do Eliseu. Também no segundo livro de Reis, o Eliseu fala para uma viúva, para ela pegar vinho emprestado, vinho não, azeite emprestado, ou colocar nas talhas e vender, que não faltaria vinho mais, não faltaria mais azeite para ela. É só para lembrar isso, das talhas, que eu vou falar daqui a pouco. Então, o João está com essa questão também na cabeça. Falei aqui para vocês, então, da figura de Maria, do vinho, com a simbologia do vinho. Um ponto importante é quando Maria fala para os diáconos: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui é uma citação do João, do livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 8, que o povo responde: faremos tudo o que disse o Senhor. Faremos tudo o que disse o Senhor. Qual é a função do cristão? É fazer tudo aquilo que diz o Senhor. Então, aqui é uma catequese. Nós esquecemos dessa catequese. Continuemos para que vocês entendam, pegando ponto por ponto. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. A pedra é porque o judaísmo não permitia que fosse outro elemento, porque a pedra dá a ideia de purificação, tá? Cada talha daquela tinha 80 litros, só para que vocês saibam historicamente o que é isso. Dos judeus, cada uma contendo 2 a 3 medidas. Jesus disse-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala, quando o mestre-sala provou da água, ela foi transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que sabiam, os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e ele disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse é o princípio dos sinais. Veja como Jesus chama de sinais. Pessoal, eu vou só dar uma paradinha aqui, tá chegando um grupo de jovens, daqui a pouco eu continuo, tá bom? Só um minutinho. Estou gravando aqui numa salinha e aí chegaram os jogos. Daqui a pouco a gente continua. Só um instantinho.
Sim, eles passaram aqui já. Vamos lá. Veja bem, são 6 talhas de pedra. Já falamos que 6 é o símbolo do ser humano, criado no 6º dia. Vocês já viram isso aí. Outra coisa, essas talhas estavam vazias, paradas, inúteis. Quer dizer, o judaísmo parou no tempo, se tornou inútil, não tem mais sentido. É isso que o João está dizendo aqui. A água, ela é tanto símbolo do ser humano, tá? Mas também a água, nesse sentido aqui do João, pode ser símbolo da Torá, da lei. Ou seja, os judeus estão cheios da lei, porque as talhas ficaram cheias de água, de água. A água aqui pode simbolizar a Torá. O que é a Torá? A Torá é a lei dos judeus. Os judeus estão cheios de Torá, de água, mas falta a alegria, falta o amor, falta o vinho. Portanto, é necessário, está dizendo João, transformar a lei, Torá, água, em amor. É necessário transformar a lei em vida, em alegria. E quem é a única pessoa que pode fazer isso? Jesus, tá? O Messias. Só ele pode fazer essa transformação e é ele que o faz. Veja bem que no judaísmo, quem oferecia o casamento era o noivo. E quando os servidores falam que serve o vinho, e para o mestre Sala fala assim, interessante que o noivo oferece sempre o vinho melhor primeiro, e você, noivo, ofereceu depois. Quem é que fez isso? Jesus. Portanto, Jesus é o noivo que oferece o melhor vinho. Portanto, esse casamento, ele não é um casamento real, ele é uma metáfora, ele é uma metáfora daquilo que o judaísmo se transformou num vazio, numa coisa legalista, sem amor, sem vida, sem alegria. E agora apresenta Jesus como o Cordeiro, as núpcias do Cordeiro. Então, Jesus é o Messias que vem trazer vida, que vem trazer alegria, que vem trazer aqui o amor. É isso que o João está dizendo para nós. Portanto, e aqui um dado interessante, tá? De onde vem a transformação disso tudo? Da palavra criadora de Deus. Jesus é a palavra, lembra lá do prólogo? Jesus é essa palavra criadora. Jesus é quem oferece o vinho melhor, a alegria. Jesus, portanto, aqui está sendo representado nesse tempo chamado tempo messiânico. Tá? Jesus é o Messias. Um dado importante também é isso que o João chama. O João chama, então, sinais e não milagres, tá bom? Que a gente tem que estar sempre percebendo essa ideia. Outro dado interessante é que a palavra caná, ela significa adquirir. E no final, fala que os discípulos passaram a crer em Jesus. A crer em Jesus. Mas é uma fé ainda ingênua. É uma fé que precisa dos sinais. Então, quer dizer, nesse primeiro sinal, Jesus adquiriu novos discípulos. Adquirir significa Caná da Galileia. Vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas sobre esse primeiro sinal, e aí então a gente vai finalizando esse primeiro sinal aqui. No próximo, a gente vai falar já do segundo sinal para que vocês possam entender esses sinais, tá bom? O sinal é aquilo que aponta. Esse primeiro sinal aponta para a morte e ressurreição de Cristo, que é a coisa mais importante, tá? Então, a coisa mais importante é a morte e a ressurreição. Não são os sinais em si, eles só apontam para Jesus. Por isso que Jesus fala, minha hora ainda não chegou. Essas bodas de Caná, portanto, é o casamento de Jesus, né, com esse novo povo, com essa nova aliança, que são os cristãos. Tá? Então, essa é a nova e eterna aliança. A gente reza isso na missa todos os domingos. Né?
Essa é a nova e eterna aliança. A aliança de Jesus com a gente, através desse casamento aqui. Podem abrir, aí, quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Alguma dúvida sobre o texto? Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Vitor. Professor, sobre o sinal, eu não sei se o senhor poderia me explicar rapidamente ou se fugiria muito do tema proposto da nossa aula, mas sobre o sinal de que do milagre que Jesus curou um doente na piscina, o senhor poderia explicar? Porque eu não me recordo. É aquele que o enfermo, ele não pode descer na piscina porque ele é aleijado. Nós vamos falar sobre ele depois. É aquele cara que o espírito baixava sobre as águas e o primeiro que entrasse na água seria curado. E essa pessoa nunca consegue entrar porque ele era deficiente, coxo. E aí Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. E ele vai ser curado, tá? Então, Esse é um dos em sinais. qual, É a cura do enfermo em na qual, piscina de Bethesda. em qual livro tá, professor? Está no Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5? Sim. Obrigada, Quem já viajou professor. comigo para Jerusalém conhece esse lugar. Nós estamos nessa piscina, é onde está hoje uma igreja chamada Igreja de Santana, porque acredita-se que ali nasceu Maria, naquele lá. Era uma Ô, Guto, piscina, essa piscina, hoje a gente já tem até assim a arqueologia dessa piscina, é uma piscina com 5 pórticos, onde as águas, segundo a tradição judaica, as águas se mexiam, e aí a pessoa tinha que entrar na água, o primeiro que entrasse seria curado, e a pessoa não conseguia, e aí Jesus faz essa cura. Tá? Capítulo 5, esse é o terceiro sinal que nós vamos ver. Oi, Rafael. Você falou, inclusive, só aproveitando esse comentário da Slaine sobre a questão do tanque de Betsaida, é, você disse que a Maria, ela nasceu próxima a essa localidade, correto? Isso. Então, Bem bom. então essa cura também, me corrija se eu estiver errado, mas também quando Jesus curou aquele enfermo naquele local, era também uma crítica social ao fato de que tantas pessoas, porque aquilo lá era pura superstição, né? Assim, Isso, eles acreditavam que um anjo descia e movia as águas e que o primeiro que entrasse ia ser curado. Então, isso, seria Jesus também rebatendo, indo contra essa superstição, ele falando: vocês não têm que procurar um anjo, esperar até o espírito descer, como você falou, e mover as águas para se curar. Eu sou a cura, eu estou aqui, a cura sou eu. Então é isso, também uma crítica social, né? A tantas pessoas acreditando naquela superstição, né? isso. E além de Jesus, a crítica maior não é nem de Jesus, a crítica maior é do João, para aquelas pessoas, ainda na época dele, que acreditavam nessas superstições. E o João está dizendo, não, elas não têm mais fundamento. A nossa crença agora é em Jesus, no Jesus ressuscitado. Então é o João fazendo crítica para aqueles cristãos ainda com vínculo dentro do judaísmo, que acreditam ainda nessas práticas religiosas, vamos dizer assim, em que elas podem ser curadas com essas práticas religiosas judaicas. João está dizendo, não, a única cura nossa é em Jesus. É essa a crítica. E é Agora, a também uma história. ligação, né, Guto, com essa, já que você falou da questão do primeiro sinal, as bodas de Caná, se você parar para analisar, tem uma ligação entre essas bodas de Caná e a próxima cura do leproso lá, do coxo lá no posto de Betsaida, né? Que assim como você Sim, falou, o pessoal precisava que houvesse vinho para ter alegria dentro de um casamento. Então era uma superstição da época, né? Sem vinho não tinha alegria numa festa. Então Jesus estava rebatendo também esse dogma supersticioso, né, que as pessoas tinham até então, digamos assim, de que mas o vinho para ser como alegria, para simbolismo da ter alegria. alegria dentro de uma festa precisa ter vinho, né? Mas aqui o vinho é uma simbologia, né? O vinho é a alegria, é o próprio Jesus. O vinho é Jesus, tá? Nesse texto aqui. É Jesus que traz o vinho, é Jesus que traz a alegria, é Jesus que traz o amor. Porque o vinho significa amor e alegria.
Uma outra coisa, historicamente falando, tem um pesquisador que faleceu até em 2002, ele morou naquela região há muito tempo, ele fala que essa piscina de Betsaida era um lugar onde, basicamente, os excluídos ficavam, porque eles não podiam entrar no templo. Então, eles ficavam ali. Jesus, em vez de estar no templo, Jesus ficava ali com eles, ali em solidariedade a eles. Esse é um traço muito bonito também do Evangelho de João. Mas é sempre o mesmo princípio, né? Jesus rebatendo as antigas práticas daquele povo, né? De que, Sim, por exemplo, num casamento precisa ter vinho, senão não tem alegria. Você tem que ser curado quando as águas se movem dentro de um sim, poço por um anjo, né? Então é sempre assim, sim. Jesus estabelecendo uma nova ordem contra essas antigas práticas, né? Do velho mundo, digamos assim, do antigo mundo, né? Que estava sendo deixado para trás com o advento de Cristo, correto? Sim, mas nunca esqueça que a crítica é do João utilizando Jesus, entendeu? Porque ele está escrevendo para aquela comunidade lá. É só fazer essa ponte. João olhando para trás, usando Jesus como referência, mas João utilizando a crítica para aqueles que fazem ainda isso. João está dizendo que o mais importante é Jesus, não essas práticas. Tá certo. Tá Obrigado. bom? Nada. Mais alguém? Próxima semana, então, a gente vai falar sobre o segundo sinal, tá? Que está logo depois aí, está no versículo 46, que é a cura de um funcionário real. O nosso amigo Mauro vai colocar o texto para vocês, o vídeo, e a gente vai colocando as informações aos poucos lá para vocês, tá bom? Fiquem com Deus aí todos. Um abraço. Tchau. Amém. Abraço. Boa noite.